bom dia! Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui, nós vamos falar hoje de probleminhas, alguns problemas. Hoje nós vamos falar de adição e subtração, envolvendo os números racionais. Quando envolve os números racionais, aparecem as frações, né? E aí, antes de ler algum probleminha ou de fazer algum exemplo, eu vou fazer uma observação para vocês, mostrando como que a gente vai trabalhar com adição ou subtração envolvendo fração. Quando a gente vai fazer adição ou subtração envolvendo fração, tem de tirar o mínimo múltiplo comum. Não pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos 2/3 mais 5/3 na letra A. Não pode fazer nunca isso daqui, gente. Tem aluno que acha que é assim, ó. 2 mais 5, 7. 3 mais 3, 6. Nunca, jamais. Não é assim que faz, tá? Então eu já tô mostrando desde o primeiro que para vocês não cometerem esse erro aí. E já vou fazer uma observação. De todos os 4 exemplos que eu coloquei, só na letra A eu coloquei os denominadores iguais. Tá vendo? Numerador de cima, denominador de baixo. Quando os denominadores são iguais, não precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Só nesse caso. A gente vai conservar o denominador, conservar é repetir ele, e resolver lá em cima. Como aqui está somando, nós vamos fazer 2 mais 5, 7. Então, resposta, 7/3. Se tivesse subtraindo, eu ia fazer tanto menos tanto. Mas isso que eu estou falando aqui, dos denominadores iguais, vale tanto para adição quanto para subtração. Porque eu já estou explicando as duas de uma vez. Então, repetindo, se os denominadores forem iguais, a gente só conserva e resolve lá em cima. 2 mais 5, 7. Se fosse 5 menos 2, seria 3. Mas nada de fazer isso aqui, ó. 2 mais 5, 7. 3 mais 3. Não existe isso, tá? Então, por favor. Agora, nessas 3 últimas, os denominadores não são iguais. Eles são diferentes. Olha aí, ó. Aí, a gente tem de fazer aquela coisa que chama mínimo múltiplo comum. O que é isso, mínimo múltiplo comum? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum da letra B aqui nesse cantinho aqui, ó. Quem que eu tenho de denominador? O 5 e o 3. Então, eu vou colocar lá assim, ó, 5, 3, e vou fazer uma divisão. Divisão em fatores primos. A gente já sabe que número primo é aquele número que divide só por 1 e por ele mesmo. Então, a gente inicia em 2, em 3, em 5 e vai subindo. Nem 5, nem 3 dá para dividir por 2, então eu não vou colocar o 2. Algum deles dá para dividir por 3? Dá. Então, eu já coloco 3. 5 não dá divisão exata por 3, então eu abaixo 5. 3 dividido por 3, 1. Agora dá para dividir por quanto? Agora dá para dividir por 5. Então, nós vamos por 5. 5 dividido por 5, 1. E 1 já estava aqui ou abaixo. Quando tudo dá 1 aqui, encerrou a fatoração. Aí eu pego esses números que eu encontrei aqui e multiplico. 3 vezes 5, 15. Então, meu mínimo múltiplo comum aqui é 15. Aí eu vou colocar o 15 aqui, ó. Aí olha como que a gente faz mínimo múltiplo comum. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 3, tá? A regrinha é sempre essa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Aí o denominador já está aqui, eu conservo ele. E 3 mais 10, 13. Então, resposta final, como que a gente lê essa fração aqui, ó? 13/15. Se desse para simplificar, a gente iria simplificar, mas aqui não deu para simplificar. E vou falar uma coisa para vocês. Às vezes alguém pensou assim, uai, é só fazer 5 vezes 3, 15. Nem sempre o mínimo múltiplo comum é multiplicar os denominadores, não, tá? Então, eu não aconselho fazer isso, não. Vocês vão ver nesse exemplo aqui, ó.
Nesse exemplo aqui, como tem um sinal fora do parênteses, como tem parênteses, eu tenho de eliminar esse parênteses primeiro. Então, eu tenho de fazer o joguinho de sinal. Então, eu vou repetir aqui, ó. Menos 3 décimos, vão acompanhando para vocês verem aí, ó. E aqui eu tenho de fazer o jogo de sinal. Positivo vezes negativo, negativo. A gente aprendeu a regrinha. Se o sinal de dentro for diferente do sinal de fora, resultado negativo. Se for igual, resultado positivo. Então, menos 1/5. Aí, só que os denominadores aqui não são iguais, né? Porque se eles forem iguais, eu conservo. Aí tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Mas o mínimo aqui não vai ser 10 vezes 5, 50, não. Então, não é sempre que a gente vai multiplicar. Então, é melhor nem multiplicar. É melhor sempre fazer o mínimo. Vamos fazer naquele cantinho com o mínimo de 10 e de 5? A gente não pode ter a preguiça de resolver, né? Então, essa letra C, eu vou tirar o mínimo de 10 e de 5. Aí a gente passa o traço. Algum deles dá para dividir por 2? Dá. O 10 dá. Então, eu vou colocar 2. 10 dividido por 2 é 5. E o 5, como não dá divisão exata por 2, eu abaixo ele. Eu repito ele aqui, ó. Algum deles ainda dá por 2? Não. Dá por 3? Não. Dá por quanto agora? Dá por 5. Então, eu vou colocar o 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Quando tudo dá 1 aqui embaixo, significa que encerrou. Aí, o que eu faço com esses resultados que eu encontrei aqui? O que eu fiz aqui, ó? Multiplica. Então, 2 vezes 5, 10. Olha lá. Meu mínimo múltiplo comum foi 10. Não foi 10 vezes 5, 50. Tá vendo? Se você colocasse 50 aqui, você ia até chegar no mesmo resultado simplificando. Mas ia dar muita conta, muito trabalho. E agora, depois de encontrar o mínimo, vão lembrar a regrinha aí? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, olha aqui, ó. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3, 3. Como o 3 aqui está negativo, ele permanece negativo também. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. Como aqui está negativo, negativo também. Aí, olha o que vai acontecer, ó. Menos 3 com menos 2. Nós já aprendemos a regrinha da soma algébrica. Isso aqui é uma soma algébrica. Quando os sinais são iguais, a gente conserva e soma. Então, eu vou terminar essa continha aqui embaixo. Ó. Conserva e soma. 3 e 2, 5 sobre 10. Só que 5 com 10 dá para simplificar. Que número que divide 5 e 10 ao mesmo tempo? Dá para dividir por 5. Então, a gente vai chegar até no final, tá? Então, aqui, ó, dá para eu dividir tanto em cima quanto embaixo, dá para eu dividir por 5. Olha aqui, ó. E aí, se a fração é negativa, pessoal, ela vai permanecer negativa, tá? Só que 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Então, nós vamos encontrar como resultado final aqui, ó, menos meio, tá bom? Então, a gente vai chegar até no final. Essa aqui não deu para simplificar, nem essa, mas aqui já deu. Então, a gente vai chegar até no final, tá? Então, eu mostrei aqui para vocês que mínimo múltiplo comum não é só multiplicar os denominadores. 10 vezes 5, 50, e meu mínimo foi 10, ó. Às vezes a gente fica achando o número grande, dificulta mais as contas pra gente. E vamos finalizar com essa aqui? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. O mínimo de 4 e de 8. Eu não vou fazer 4 vezes 8, 32. O mínimo aqui não vai ser 32. Esse mínimo aqui eu vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Acompanha comigo. Nós vamos tirar o mínimo de 4 e de 8. Eu vou passar um traço lá. Vou até fazer assim para separar. Algum deles aqui dá para dividir por 2? Dá. Então, olha aqui, ó. 4 dividido por 2 é 2 e 8 dividido por 2 é 4. Ainda dá por 2? Dá. Ainda dá por 2. Então, vou pôr 2 de novo aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Ainda dá por 2? Dá. Então, vou pôr 2 de novo. Aqui já é 1, eu abaixo, e 2 dividido por 2 é 1. Quando tudo dá 1 aqui, encerrou a fatoração.
O que eu faço com meus números aqui, ó? Multiplico, né? Olha aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, veja só, o mínimo múltiplo comum de 4 de 8 não foi 4 vezes 8, 32, foi 8, tá? Então, a gente vai colocar o 8. Agora, vamos relembrar a regrinha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quanto que é 8 dividido por 4? 2. 2 vezes 3, 6. Né? Então, 6 menos 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui a gente tem 6 menos 1, 5 sobre 8. 5 oitavos. Então, vejam só. Essa é a regrinha de fazer adição e subtração de frações, tá? Então, antes de chegar nos probleminhas que vão aparecer na apostila aí, que a gente vai ver agora, eu já fiz um lembrete para vocês mostrando como agir com adição e subtração. Como a regra é a mesma, eu já expliquei adição e subtração. Aí, adição, subtração, tudo junto, tá? Então, agora, a gente vai pegar a página 32 da apostila e vão ver os dois probleminhas que tem lá. Vamos fazer esses probleminhas juntos e aí vocês já vão ter condições de resolver os exercícios de hoje. Aqui, na página 32 da apostila de vocês, vão abrir a página 32 aí. Nós temos duas bolinhas, que são dois probleminhas, que a gente vai discutir aqui. Esse primeiro, eu vou analisar com vocês, tá? E vou deixar para vocês fazer os cálculos aí no final. O segundo da receita aí, a gente vai fazer junto. Olha lá, nesse primeiro exercício, lá em cima, ó, onde aparece uma planilha, nós temos uma tabela, né? Nós temos a coluna A são as datas. 2 de janeiro, 5 de janeiro e aí por diante. Na coluna B, é o que aconteceu. Se foi pagamento de funcionário, se foi imposto. E na coluna C, na terceira coluna aqui, são os valores. Pessoal, repara, vão analisar comigo que alguns valores são negativos, outros são positivos. O negativo, com certeza, foi o que a empresa tirou, né? O que saiu do bolso dela. E o positivo é o que entrou, não é assim? Saldo positivo. Então, olha lá, para pagamento de funcionários, foi menos R$ 87.534,43. Então, tirou da empresa para pagar os funcionários. Impostos também está negativo. Então, retirou da empresa, saiu da empresa. Faturamento está positivo, R$ 117.065,52. Se está positivo, foi o dinheiro que ela recebeu naquele mês ali, né? Faturou, tanto que ganhou. Resgate de aplicação também está positivo, então ganhou esse dinheiro, entrou na conta. E compra de insumos, são produtos que precisa lá, né, para o comércio, também está negativo, então saiu, retirou. Então, nós temos letra A e letra B. Como foram representadas as retiradas nessa planilha e as entradas? Aí vocês já podem responder. As retiradas foram representadas com números negativos e as entradas com valores positivos. Então, isso aí vocês vão escrever aí, tá? Quando chega na letra B, ele pergunta assim, ó. Após essas movimentações, a pizzaria ficou com saldo positivo ou negativo? De quanto e o que ele significa? Essa aí eu vou deixar para vocês calcularem. Para ficar mais fácil, reúne os três valores negativos aí e soma todos eles, vírgula embaixo de vírgula, centavo e soma tudo. Aí você sabe que esse é o que a pizzaria vai tirar. Depois junta os dois valores positivos aí, que for do faturamento e do resgate de aplicação, junta os dois, vírgula embaixo de vírgula, centavo e vê quanto que deu. Se o resultado dos negativos ficar mais alto do que o positivo, é porque o saldo vai ser negativo. Aí você vai subtrair, porque o exercício perguntou de quanto. Aí você vai fazer um menos o outro, ficou com tanto negativo ou positivo, não sei. E ele ainda perguntou uma outra coisa. O que isso significa? O que esse resultado significa?
Se o resultado que você encontrar for negativo, significa que a pizzaria gastou mais do que recebeu nesse mês. Aí ela ficou ainda devendo, com saldo negativo. Vai ter que pegar dinheiro emprestado lá no banco e fica devendo. Se o resultado for positivo, aí vocês vão responder que a pizzaria recebeu mais dinheiro do que gastou, por isso sobrou. Mas isso aí eu vou deixar para vocês calcular. Pausem o vídeo aí agora, faça as continhas, depois continua, depois solta o vídeo aí de novo, tá? Mas aí já dei toda a dica. Quem vai terminar aí agora vai ser você. Agora vamos no segundo exercício. Esse aqui, ó, tá? Dessa receita que tá aqui. Vou analisar ele comigo. Você já tomou o smoothie? Essa é uma bebida inventada nos Estados Unidos, com consistência de um milkshake, ingredientes 100% naturais. Veja uma receita de smoothie. Olha lá, tem aí uma receita que é de kiwi com morango. Olha os ingredientes. 1 kiwi, uma banana, 5 a 6 morangos, meio copo de iogurte e 3/4 de copo de suco de laranja. Aí bate isso tudo e faz aquele milkshake. Você pode até fazer e aproveite essa quarentena aí e faça a receita e vê se é boa. Aí lá na letra A e na letra B, ele perguntou na letra A assim: quanto de suco de laranja será necessário para preparar 2 receitas dessa bebida? Bom, vai lá no suco de laranja para vocês verem. Eu gasto no suco de laranja 3/4 de copo para uma receita. Como eu vou fazer 2 receitas, eu vou pegar 3/4 e somar com 3/4. Porque 3/4 de uma receita é 3/4 de outra receita. Olha o que eu falei nos exemplos lá atrás, ó. Os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, não precisa tirar mínimo. Você só conserva o denominador e resolve lá em cima. 3 mais 3, 6. Então, olha só. Eu vou precisar de 6/4 de suco de laranja. Só que vamos explicar isso melhor? Olha aqui. Vamos dividir 6 por 4 para encontrar realmente o tanto certinho que eu vou gastar de suco de laranja. Acompanhe comigo aqui, ó. 6 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para chegar em 6. Para chegar em 6, nós vamos ter 2. Então, eu vou gastar um copo, um inteiro. Vamos escrever isso na forma de número misto. E aqui a gente faz uma fração nessa ordem aqui, ó, 2/4, tá? Eu vou gastar um copo inteiro e 2/4. Um copo inteiro e 2/4. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. 2 com 4 dá para simplificar por 2, ó. Então vamos terminar esse exercício direitinho? Esse 1 permanece 1. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Eu escrevi no formato de número misto. O que isso significa? Que eu vou gastar 1 copo e meio de suco de laranja. Então, para eu fazer 2 receitas, 3/4 de uma mais 3/4 de outra, na hora que eu juntar 3/4 com 3/4, é a mesma coisa de estar gastando 1 copo e meio de suco de laranja. Então, quando eu escrevo no formato de número misto, fica bem explicadinho. Então, a letra A já está prontinha aí para vocês. Vamos fazer agora aqui a letra B? A letra B disse assim, ó. Laura está preparando essa receita. Então, colocou no liquidificador o suco de laranja com o iogurte. Quantos copos ela obteve somente com esses ingredientes? Suco de laranja. Quanto que gasta de suco de laranja? 3/4. Mais. E o iogurte? Quanto que gasta de iogurte? Meio copo. Então, mais meio. Vamos resolver isso aqui? Só que os denominadores aqui não são iguais, igual aconteceu aqui, ó. Aí eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. 4 vezes 2, 8. Não é isso que eu falei, tá? Não é multiplicar. Vamos ver quem que é o mínimo? Não vai ser 8. Olha aqui, nós vamos colocar o 4 e o 2. Dá para dividir por 2? Dá. Então eu já coloco 2 aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Então vou tornar a colocar 2. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui já era 1, quando tudo dá 1, encerra.
Aí o que eu faço com esses números aqui que eu encontrei? Multiplico. 2 vezes 2, 4. Então aí, não foi 8 não. Meu mínimo múltiplo comum aqui foi 4. E qual foi a regrinha que eu ensinei do mínimo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. O que eu vou encontrar aqui em cima? 3 mais 2, 5 quartos. Eu vou encontrar 5 quartos de copo da mistura do iogurte com suco de laranja. Mas vamos saber direitinho como que é 5 quartos? Vamos escrever no formato de número misto? Então, a gente vai pegar o 5 e vai dividir por 4. Quanto que vai dar? 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Aí, como eu quero escrever na forma de número misto, eu vou parar aqui, ó. Eu encontrei um copo inteiro, então isso aqui vai ser igual a um copo cheio. E o que eu encontro aqui, nesse sentido aqui, ó, é a parte fracionária. 1 quarto, nesse sentido. Então, vai dar um copo e 1 quarto. Aí eu consigo entender melhor. Quando eu bato o suco de laranja com o iogurte, quando eu for colocar no copo, ele vai dar um copo cheio. E o que significa esse 1 quarto? É como se eu dividisse o copo em 4 pedacinhos, 4 partes, e enchesse uma parte. Então, vai dar um copo cheio mais um pedacinho de mistura de iogurte com suco de laranja. Ok? Então, quando a gente pega a fração final e passa para número misto, a gente entende melhor a quantidade. Porque eu falo assim, eu vou achar 5 quartos de mistura de suco de laranja com iogurte. Às vezes é complicado saber que quantia que é 5 quartos, né? Mas quando eu passo para número misto, fica bem mais claro. Então, é o seguinte, esses 2 exemplos aí eu fiz com vocês. Agora, na página 33 e 34, não é muito exercício não. São 2 páginas aí porque tem uma tabela muito grande, os exercícios são grandes. Só que são 3 exercícios só, tá? Na página 33 e 34, exercício 1, 2 e 3. Vocês vão resolver para mim. Agora vocês vão parar. Se tiver necessidade, voltem o vídeo, assista novamente aquelas primeiras observações que eu coloquei, a tirar o mínimo, né, como que é, e resolva para mim, porque na nossa aula de quinta-feira eu estarei fazendo a correção desses 3, ok?